E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje, a gente vai bater um papo sobre eletroestimulação com o meu amigo Paulo Eugênio. Então, vamos embora nessa carona, vem comigo! Galera, esse aqui é meu amigo Paulo Eugênio. Pode dar um oi Fala, pra galera. Se apresenta aí, conta aí quem que você é, Paulo. Bom, sou fisioterapeuta formado pela Universidade Católica de Salvador. Fiz minha especialização na área de terapia intensiva. Sou especialista, fiz residência em terapia intensiva, né? Sou especialista pela prova de título do Conselho Federal sobre a FI. E fiz meu mestrado em Educação Física. Foi muito importante para desenvolver essa parte da prescrição, né, da atividade, da terapêutica. E agora estou concluindo meu doutorado em Ciências e Tecnologias de Saúde. Basicamente isso. Muito bom. Galera, então hoje a gente vai falar sobre a eletroestimulação. Estou aqui direto de terras internacionais. Estou aqui em Brasília hoje com o Paulo Eugênio, aproveitando. Hoje, que a gente está gravando esse vídeo aqui, é Dia dos Pais. Agradecer o Paulo que deixou aí a família dele um pouquinho lá para estar aqui com a gente. Valeu, meu amigo. Obrigado, prazer. Então bora pro jogo já então. Vamos nessa. Conta aí pra gente já, o que é eletroestimulação? Bom, essa é uma pergunta bem ampla. A eletroestimulação é qualquer tipo de tratamento ou também diagnóstico realizado por meio de estímulos elétricos. Então, você pode tanto tratar quanto diagnosticar. E a eletroestimulação é isso, é você estimular o sistema muscular, o sistema neuromuscular, melhor dizendo, normalmente por uma via transcutânea, e o objetivo é esse, tanto tratar quanto diagnosticar, sendo que você pode buscar ganho de força, ganho de massa muscular, como também redução de dor, dentre outras, né, possibilidades. Essas duas são as que estão sendo mais utilizadas hoje dentro do hospital, da UTI. Nos aparelhos que a gente tem de eletro, a gente tem vários tipos de correntes, né? Corrente russa, alce, tem lá o próprio FES, que não é exatamente uma corrente, né? Sim. Você pode explicar também um pouquinho pra gente isso aí? Qual que é a diferença de todos esses tipos diferentes de corrente que a gente tem aí? Legal, eu sempre gosto assim de dividir um pouco, explicar um pouco essas nomenclaturas, porque isso causa muita confusão. Primeiro a gente tem que pensar na estimulação elétrica, né? É um estímulo que pode ser transcutâneo, pode ser invasivo. O que a gente normalmente utiliza é um estímulo transcutâneo, ninguém introduz uma agulha para eletroestimular um paciente na UTI, no hospital. E esse estímulo ele pode ser terapêutico ou diagnóstico. Então eu gosto de utilizar o termo, né, estimulação elétrica transcutânea, terapêutica ou diagnóstica. E a partir dos ajustes que você faz na sua corrente, ajustes das características da corrente, largura de pulso, frequência, a própria intensidade, você vai fazer com que essa corrente ela tenha uma função, um objetivo diferente. E aí surgem várias correntes com vários nomes, né? Questões, a gente sabe que tem questões comerciais por trás disso. É comum as pessoas perguntarem: a corrente russa é a melhor, né? Não, saiu uma corrente agora australiana, é melhor do que a corrente FES. Bom, FES não é uma corrente, né? FES é uma sigla que vem do inglês, Functional Electrical Stimulation. Então qualquer tipo de corrente que você utilize para fazer uma função, você está utilizando um FES. Você pode usar corrente russa para fazer um FES, pode usar corrente alce para fazer um FES, pode pegar uma corrente contínua aí da tomada da sua casa, desencapar 2 fios. Se você estimular o bíceps, os flexores do braço, e a pessoa levar a mão à boca e comer, é um FES também. Se for funcional, Se for funcional, é FES. É FES, é uma característica não da corrente, é uma característica do objetivo terapêutico, né? Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que utiliza as correntes russa, australiana. O que a gente sabe que o que funciona bem mesmo é a corrente bifásica, a corrente quadrática, polo positivo e negativo aí, minimizando o risco de lesão. É o basicão. É o básico, é feijão com arroz. Então, pelo que você me falou agora, primeiro, a gente usa a nomenclatura errada. Então, o correto é a gente usar estimulação elétrica transcutânea
terapêutica para quando eu trato ou diagnóstica para quando eu estou fazendo diagnóstico. Sim. Primeiro passo. E a gente interpreta errado as correntes e os seus usos também. Exato. Na verdade, tem uma definição de nomenclatura pela Sociedade Americana de Fisioterapia que é de acordo com as características da corrente. Então, por exemplo, a corrente russa e a corrente australiana são correntes pulsadas. Enquanto que a corrente que as pessoas normalmente chamam de phase, né, que não é phase, é uma corrente pulsada. É uma corrente quadrática com polo negativo e positivo, ou seja, bifásico, e com a frequência que varia aí na casa dos 50 a 100 Hz eu busco ganho de força e massa muscular. Então, o importante é que você descreva a corrente pelas suas características e não por nomenclatura. Foi o russo que desenvolveu, então corrente russa. Foi australiana, corrente australiana. Não. Qual é a característica da corrente? Uma corrente pulsada. É uma corrente alternada. Assim é a melhor definição. E você dizer que é uma estimulação elétrica transcutânea, você está dizendo que está fazendo uma terapêutica não invasiva. Então você pode falar isso e depois você pode dizer, olha, é uma estimulação elétrica transcutânea terapêutica com corrente pulsada ou com corrente alternada. Que corrente alternada que você está usando? É australiana ou russa? Não, são as características da corrente russa. Pode ser assim. Legal. E hoje, quais são as aplicações bem definidas aí da eletroestimulação? Bom, tem 4 linhas aí, 4 formas de utilizar a estimulação elétrica com algum grau de evidência, pensando em terapêutica, não em diagnóstico. A gente tem para ganho de força, para ganho de massa muscular, estimulação elétrica para redução da dor e estimulação elétrica para acelerar a recuperação, recovery, né? Pós-exercício, aquelas dores que o maratonista sente ali depois de uma competição. Você pode utilizar a estimulação também para melhorar a circulação naquela região e fase inflamatória da coisa. Isso, e ele ter uma recuperação mais rápida. Eu já tenho algum grau de evidência sobre isso também. Então, basicamente, essas 4 aplicações. Já que você falou em evidência, qual que é a evidência que a gente tem aí do uso da eletroestimulação? E aí vamos focar, já que a gente tem uma gama tão grande, vamos focar um pouquinho mais agora para o cara que está no hospital ou para o cara que está na UTI. O que a gente tem de evidência hoje para esses caras? Bom, nós temos algumas revisões sistemáticas. É difícil fazer meta-análise hoje, porque os estudos são muito heterogêneos. Você vê um autor utilizando um determinado tipo de corrente com um número de contrações. Aí você já tem uma outra publicação com um outro tipo de corrente e já com tempo de estímulo ou número de estímulos completamente diferentes também. E aí fica difícil essa comparação. Mas a gente encontra resultados de revisão sistemática com resultados contrastantes. Tem uma revisão que eu gosto muito, que é do professor Nicola Mafioletti, que é um dos grandes nomes aí da estimulação elétrica para ganho de massa e força muscular. Ele estuda isso há muito tempo. Foi uma revisão que mostrou resultados positivos da estimulação elétrica para ganho de força, não para ganho de massa muscular. Já tem um estudo da Celina Perry, essa revisão da Celina, que já conclui dizendo que há a necessidade de mais evidências para uso da estimulação elétrica na UTI. Bom, aí tem várias coisas que a gente pode colocar, Ives. Primeira coisa, qual é a forma correta de prescrever a estimulação elétrica? Quais são as características da corrente que eu tenho que utilizar para ter um bom resultado, para ter um ganho de força? Quais são os pacientes? Quando? Qual o momento ideal para usar? E como mensurar? Isso para mim é um dos principais. Como mensurar o seu resultado? Tem um estudo belga interessante, estudo do Missen, que eles avaliaram com perimetria o volume muscular. Paciente hospitalizado. Paciente hospitalizado na UTI, eles avaliaram com perimetria. É difícil. E a nossa pesquisa que a gente realizou aqui no hospital de base, a gente viu que nos primeiros 3 dias, o grupo que não fazia eletroestimulação, ele tinha um aumento do volume muscular. Só que esse aumento era à custa de deposição de
líquido Edema. de inflamação, edema. Exato. Edema. Então, se eu tivesse feito perimetria... O cara que fazia eletro contrair, efeito de bomba, Exato. tirava o líquido. Então, por isso, quando a gente faz a ultrassonografia, é um método muito interessante, porque eu não só vejo o volume muscular, mas eu vejo a qualidade desse músculo também, através da ecogenicidade, por meio da ecogenicidade. E aí a gente conseguia perceber isso, o músculo aumentava esse volume, só que ele ficava com a ecogenicidade maior, mostrando que a qualidade dele tinha caído. Então o método que eu utilizo para poder avaliar minha resposta faz toda a diferença. Os estudos que avaliam força, por exemplo, eles utilizam o MRC. A escala do MRC, que é uma escala que a gente sabe que tem uma reprodutibilidade interexaminador que não é muito boa. E o pior, ainda depende do paciente, da empolgação do paciente fazer aquela força e colaborar. E aí o que a gente fez para tentar minimizar isso? Nós desenvolvemos um equipamento e patenteamos esse equipamento que a gente consegue medir a força muscular no paciente sedado, que é a força evocada. E foi aí que a gente conseguiu, no nosso estudo, posso falar um pouquinho depois para não fugir muito da sua pergunta, mostrar que a eletroestimulação ela promovia um ganho de força muscular e desde o segundo, terceiro dia, porque a gente conseguia medir com o paciente sedado, sem a colaboração dele, utilizando essa plataforma de força. Então são muitas variáveis, não dá para a gente ler um estudo, quem não é especialista em eletroestimulação, quem não é especialista em UTI, ler um estudo e tomar uma decisão dizendo assim, olha, o nível de evidência é ruim. Então vamos tentar sintetizar. Resumir. Eu sou o cara clínico, eu sou o cara que está lá na UTI, eu vou pegar essa revisão sistemática e meta-análise, eu vou ler, eu vou chegar à conclusão de que tem muito estudo heterogêneo, por isso não dá para ter uma conclusão numa revisão sistemática ou numa meta-análise. E aí você que é o cara que é especialista, que é o expert na eletro, que está interpretando de outra forma esses resultados. Sim. Qual que é a conclusão que vocês têm? A gente pode falar sem nenhuma preocupação que a eletroestimulação ela pode ser aplicada, ela deve ser aplicada. Quando aplicada da maneira correta, utilizando as características corretas da corrente, os resultados são muito, muito bons. Sabendo em qual paciente utilizar e o momento certo também de medir as suas respostas. É uma coisa que sempre comento, Ivens. Todo mundo sabe que com antibiótico ele começa a fazer efeito ali, os primeiros resultados, em 48 horas. Então, o médico prescreve antibiótico, em 48 horas tem que achar algum resultado. Se o paciente continuar piorando, vai ter que mudar esse antibiótico. Quando a gente fala de eletroestimulação, a gente precisa de um tempo para esse estímulo começar a fazer efeito. E esse tempo é mais ou menos 7 dias. Então não adianta fazer estimulação elétrica agora e esperar que em 3 dias eu tenha a resposta. Não vai ter. Então, o acompanhamento também tem que ser a longo prazo. Exato. Então eu não vou falar só com opinião de especialista, mas baseado no que tem de publicação. Pode utilizar a eletroestimulação na UTI sem preocupação. Se for bem aplicada no paciente adequado, vocês vão ter bons resultados. Então, os resultados são bons, são favoráveis ao uso do eletro e ela é segura também para a gente aplicar nesse paciente. E como toda coisa que é segura, para a gente saber que é segura, deve ter algum critério para que seja seguro. Sim. Né? Quais são os critérios? Quem que é o cara elegível? Como que é isso aí? Esse lance da segurança é muito importante. Talvez os nossos colegas mais novos aí não tenham aprendido isso, né? Mas eu que entrei lá na Universidade Católica nos anos 2000, diziam que não podia fazer estimulação elétrica em paciente sedado. Era uma contraindicação. Era uma contraindicação, não. O paciente tem que estar acordado, porque ele tem que responder. Bom, de fato, essa é uma maneira de você tornar a terapêutica mais segura. Se o paciente te responde, olha, tá doendo demais, não tá insuportável, não dá. Óbvio, isso é um feedback, óbvio que isso vai te ajudar. Mas não existe essa contraindicação de você fazer a eletroestimulação no paciente sedado. Agora, alguns critérios a gente vai precisar seguir. Bom, uma coisa importante é, por exemplo, luxação. Eu não posso colocar um estímulo tão grande que eu faça uma hiperextensão, que eu luxo o joelho, o cotovelo do meu paciente. Então, tem que ter essa atenção em cima das articulações. Esse não é um problema tão frequente, porque normalmente o paciente na UTI ele tem alteração da estabilidade neuromuscular. E os estimuladores não conseguem estimular esse músculo. Esse não é o problema principal. A gente não vai conseguir uma intensidade tão grande nessa Exato. contração que a gente vai gerar. Por conta dos eletroestimuladores e das alterações
de excitabilidade que o paciente na UTI tem. Uhum. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que se preocupar é com a questão das lesões musculares, da rabdomiólise. A gente sabe que cresceu muito a questão da estimulação de corpo inteiro. Sim. Agora, pessoas Tem saudáveis... academia em toda esquina lá em São Paulo. Aqui em Brasília está assim também. Bom, tem resultado? Tem, mas o exercício ativo, resistido, tem muito mais resultado. Então, obviamente, se você quiser ter um ganho maior, é melhor ir para academia, levantar carga, do que levantar peso, do que fazer estimulação elétrica. E aí o risco, você trabalhando um volume muito grande de massa muscular, a eletroestimulação, você pode fazer um pouco mais de lesão. E essa lesão, ela vai ter liberação da mioglobina. A mioglobina é uma molécula, é uma proteína muito grande, não é filtrada, esse paciente faz lesão renal. E aí essa era uma preocupação nossa, porque o que acontece? O paciente, os primeiros estudos, eles faziam eletroestimulação num grupo muscular só, era só quadríceps, era só tibial anterior mais quadríceps, mas o paciente está deitado na cama, então ele está atrofiando a musculatura da cervical, os músculos das costas todos, tá perdendo tudo, não só o membro inferior, mas o corpo inteiro. Então a nossa ideia era fazer estimulação no corpo inteiro do paciente. Mas será que um paciente já debilitado, a gente sabe que um músculo que está em desuso, ele faz mais microlesão, então tem um risco maior de rabdomiólise. Então a gente fez um estudo, esse estudo está publicado no Journal of Critical Care, depois a gente pode colocar para o pessoal aqui. Vou deixar aqui na tela já o trabalho aqui, vou deixar na descrição o link também. Bacana. E a gente fez esse estudo onde foi o estudo com o maior número de músculos estimulados até hoje publicado no paciente UTI. Nós estimulamos do glúteo para baixo. E nós medimos o CPK, que é um marcador para ver esse nível de lesão muscular. E medimos também essa sobrecarga ao sistema cardiorrespiratório, ou cardiovascular. A gente media lactato e nós medimos saturação venosa central. Tem coisas mais sensíveis para detectar isso? Tem, mas era o que nós tínhamos naquele momento. E o que a gente viu é que não sobrecarregava a parte cardiovascular e também não tinha um grau de lesão muscular crítica que pudesse levar a rabdomiólise. Nenhum caso de rabdomiólise, nenhuma elevação mais crítica do nível de CPK. Então é seguro fazer a eletroestimulação na UTI. Muito seguro. Mesmo com grande número de músculos envolvidos. Mesmo com grande número de músculos envolvidos. Cara, se é seguro, se a gente tá vendo que tá tendo bons resultados, né? Não só para força, a gente tem estudo mostrando até a diminuição do tempo de ventilação mecânica aí, né? E por que a gente não utiliza então? Por que a gente vê tão pouco no dia a dia a gente utilizando a eletroestimulação? São vários fatores. Primeiro... Porque, vou dar um exemplo. Sim. Pode já jogar a coisa, né? A gente vê um monte de gente fazendo mobilização passiva pro cara que tá sedado. Sim. E a gente sabe que, assim, pra mobilização passiva ter efeito, são de horas de mobilização passiva contínua. 24 e 18 horas. Cara, entendeu? E aí não adianta eu fazer 10 stick e puxa, não funciona. Não dá. Por que eu não pego um aparelho então de eletro e vou lá pra onde funciona, né? Vamos jogar o problema na real, né? É muito bom ouvir você falando isso, né? Porque eu fico falando isso e algumas pessoas não gostam muito quando eu falo isso. Mas a gente tem que falar o que a ciência está mostrando. Exatamente. E os estudos onde com reabilitação precoce, onde tem basicamente reabilitação precoce passiva, não tem resultado. Inclusive estudos com calorimetria mostrando o consumo energético de você mobilizar um paciente passivo. Não muda. Então, se você não tem estímulo metabólico, você não vai ter crescimento, você não vai ter ganho de massa, não vai ter ganho de força muscular. Então, é bom você ouvir isso mais uma pessoa para não parecer que eu estou falando isso. Eu engrosso o couro, pode deixar comigo. Falando isso aí da minha cabeça. Bom, eu acho que são várias coisas aí, são vários fatores. Nesse estudo que nós falamos sobre segurança de 2017, nós também falamos de uma coisa que é o feasibility, a viabilidade, né? A viabilidade da eletroestimulação na UTI. Bom, uma coisa importante normalmente não tem equipamento nos hospitais, falta equipamento. O fisioterapeuta brasileiro ele ainda é muito terapeuta respiratório. Não que isso seja ruim, é bom ser como os australianos, terapeuta respiratório e fisioterapeuta, fazer a parte motora e a parte respiratória. Mas vale lembrar que não existe essa profissão aqui no Brasil, terapeuta respiratório. Nós somos fisioterapeutas.
E o nosso trabalho principal é a parte motora. A parte respiratória é a preparação para a cereja do bolo, que é o que faz o paciente sair mais rápido da UTI, sair mais rápido do hospital, sair com maior funcionalidade, mais qualidade de vida. É treinar, esse paciente está forte, esse paciente está com massa muscular. Então não tem equipamento nos hospitais, essa é uma coisa. Nos hospitais que tem, os fisioterapeutas não sabem utilizar. Essa é uma questão mesmo da nossa formação. A gente está tentando trabalhar em cima disso. Nós conduzimos um estudo aqui, foi de uma aluna minha de pós-graduação Lato Sensu, onde nós avaliamos os 90 profissionais e nós descobrimos que o nível de conhecimento era muito baixo. As pessoas não sabem como conduzir eletroestimulação. Tá? Então eu acho que investir em formação desses profissionais eu acho muito importante. Então essas duas coisas causa essa limitação do uso, mas tem uma outra coisa também, de feasibility, que é o uso do equipamento. Ele toma um certo tempo. Os equipamentos que tem hoje na UTI, os equipamentos que existem no mercado hoje, eles não foram feitos para a UTI. E consome muito tempo do profissional, que tem que atender 10 pacientes num turno. E isso atrapalha um pouco o uso do eletro na UTI. Isso é interessante, né? Tem um trabalho da Michelle Co recente, que é o estudo piloto do estudo multicêntrico dela, que ela está conduzindo agora. Não é com eletro, é com bicicleta na UTI, mas uma das conclusões desse estudo piloto multicêntrico é que a bicicleta muitas vezes não era instalada no paciente, o paciente perdia aquela sessão que ele tinha que fazer, simplesmente pelo fato que não tinha alguém para instalar a bicicleta. Sim. Ou seja, a pessoa estava ocupada em uma outra tarefa. Então, uma das conclusões que ela chega é que precisam de mais fisioterapeutas para que essa relação terapeuta-paciente diminua, para que o paciente não sofra com isso, para que ele não perca as sessões. Então, basicamente, o mesmo problema com terapias diferentes, porque a bicicleta também consome tempo para colocar, chegar num momento que pode ter um pouco menos de atenção, né? Sim. Então, é basicamente o mesmo problema, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante, inclusive uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é evitar a terapia multimodal. Você fazer tudo que você tem, todo o arsenal que você tem, você utilizar no seu paciente. Você tem que utilizar aquela terapêutica que tem a maior evidência possível. Eu estava assistindo a aula do professor Leonardo Costa, muito bacana. Parabéns aí, ficou muito legal. Valeu. Assistindo aqui o canal. E você utilizar aquela melhor evidência para tratar o seu paciente. Então eu vejo muitos colegas perdendo muito tempo com coisas que não servem para aquele paciente. Exatamente. E deixam de fazer o que realmente tem que fazer. Mas mesmo aqueles colegas que realmente fazem o que tem que fazer, nem sempre tem tempo suficiente para fazer a terapêutica, porque hoje a gente tem uma demanda que eu acho muito pesada, que é de 10 para 1. Hoje essa nossa relação precisa melhorar isso. É indecente, cara. É indecente. Não dá. Eu penso que um número de 6 para 1 seria um número bacana. Daria para fazer muita coisa. Eu penso por aí também, entre 5 e 6. 5 e 6. Por turno de 6 horas, talvez seja um número perto do ideal. Aí. Exato. Claro, desde que o cara faça o que tem que ser feito. Exato. Porque para quem não faz, pode atender até 15, tá, galera? A gente fica vendo aí o pessoal perdendo tempo com transporte intra-hospitalar. E muitas vezes poderia estar fazendo eletroestimulação, face cycling, mas a gente sabe, é uma cobrança do mercado. O mercado acaba pedindo isso e nós somos especialistas na ventilação mecânica também. Os médicos se sentem seguros conosco nesse transporte. O que a gente tem que lutar, por exemplo, foi uma coisa que a gente estabeleceu aqui pelo Conselho Regional de Fisioterapia, o CREFITO 11, o qual eu sou conselheiro, criar a equipe de transporte intra-hospitalar. Aquele fisioterapeuta ele vai ser do transporte. Ele não vai ser retirado da unidade dele para fazer... Então, desvio de função. Desvio de função, exatamente. Show de bola. Cara, tu falou uma coisa interessante no meio aí, eu não sei se a galera captou essa fala aí, mas que você falou que os aparelhos de eletro, eles não são feitos para o paciente crítico, eles são feitos para pacientes ambulatoriais. E isso, quando você para pensar, obviamente cria uma limitação. Se a gente fizer uma comparação, o paciente que está em ventilação mecânica, tem um ventilador mecânico de UTI, tem um ventilador mecânico domiciliar. Exato. Então, assim, uma coisa obviamente não é igual a outra, né? Tipo, não dá pra eu colocar um aparelho de ventilação domiciliar num cara grave na UTI com uma SARA, né? Então, assim, como que é isso, assim? Tipo, isso limita
a terapia? Como que é essa relação do aparelho que não é específico para aquela população? Sim, tem duas limitações importantes, isso que a gente viu, né, foi essa publicação do Journal of Critical Care, 2017, que a gente media esse tempo que era gasto para fazer a eletroestimulação no paciente na UTI. Porque uma vez que o paciente está acamado, ele tem uma perda de massa muscular global, ele tem uma fraqueza muscular adquirida na UTI global, ele precisa ser estimulado o corpo inteiro. Então, para estimular só o membro inferior, nós utilizamos 2 equipamentos com 4 canais, então eram 8 canais, e mesmo assim nós gastamos mais de... em média foram gastos 120 minutos para estimular o membro inferior. Se você começar a instalar e retirar. Começar a instalar e retirar. Foram gastos 120 minutos. No último que a gente fez aqui, um ensaio clínico aqui no Hospital de Base, do Distrito Federal, nós, com 2 equipamentos também, só que a gente tirou o glúteo, não fizemos o glúteo, só fizemos quadríceps, isquio, tibial anterior, tríceps sural, nós gastamos 75 minutos. Mas muitas vezes eram feitos, o estímulo era feito por 2 profissionais. Né? Tinha uma equipe grande nessa pesquisa, vários mestrandos, vários doutorandos, residentes ajudando, então a média foi 75 minutos. É muito tempo. E a outra coisa é que o paciente na UTI, ele tem alteração da excitabilidade neuromuscular, ele tem polineuromiopatía da doença crítica. Então esses equipamentos que existem hoje no mercado, projetados para o paciente ambulatorial, eles não oferecem características de corrente suficiente para estimular um paciente com alteração da excitabilidade. É como você precisasse ventilar um paciente com SDRA, com SARA e precisasse de um PIP de 20 e o equipamento só vai até PIP de 5. Seria mais ou menos isso. Então, eu não consigo oferecer o que o paciente precisa. Exatamente. Essa é uma grande limitação que a gente tem hoje para fazer estimulação na UTI. Por isso, então, que vocês estão trabalhando todo esse tempo para desenvolver esse novo sistema de eletroestimulação que vocês estão trabalhando. Porque Exato. Os equipamentos que tinham antes, vocês chegaram à conclusão que não era o suficiente, não era o que aquele paciente precisava. Então, assim, na verdade a gente começou a desenvolver, começamos a estudar a eletroestimulação mais ou menos em 2007. E a gente utilizava esses equipamentos que tinham no mercado. E com o tempo a gente foi vendo assim, as várias limitações. Colocava o aparelho no paciente, ligava, não acontecia contração. Mas acontecia alguma coisa ali e tal, a gente pensava, não, tá fazendo algo. Hoje a gente já sabe que a eletroestimulação, para ela fazer efeito em ganho de força e volume muscular, você tem que evocar um estímulo, a maior contração possível, o maior torque possível. A gente sempre utiliza aquela escala do Johan, do Segers, aquele trabalho de 2015 que ele classificou o tipo de contração, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Onde o tipo 5 é a contração de todo o bulking muscular, aquela contração máxima. Então, é isso que a gente tem que buscar, uma contração poderosa. E os equipamentos não tinham intensidade para isso. E foi aí que a gente começou a desenvolver, estudar, recebemos verba do governo. Encontrei pessoas fantásticas aí, professor Durigan, professor Henrique Rezende. Tivemos uma força aqui do pessoal do laboratório de robótica aqui da Universidade de Brasília, o professor Antônio. Teve muita gente, com certeza aqui eu não vou conseguir citar todos os nomes, porque foram muitas pessoas para esse projeto sair. São 12 anos de pesquisa e a gente conseguiu desenvolver esse sistema, que é o SANA, que é o Sistema de Ativação Neuromuscular Artificial, que foi um equipamento desenvolvido para tratar pacientes na UTI, e especificamente não só o paciente que não tem alteração, mas o paciente que tem alteração da excitabilidade. Isso a gente foi percebendo a partir dos estudos de eletrofisiologia. Né? Esses pacientes eles têm uma alteração no tempo de condução do estímulo elétrico, eles têm uma cronaxia muito alta. Então, muitas vezes você precisa de um estímulo de uma largura de pulso, em média, só para você ter uma ideia, essas publicações de UTI, em média, eles utilizam 400 microsegundos de largura de pulso para estimular o paciente. Na nossa publicação de 2018, que nós medimos essa eletrofisiologia, tinha paciente com cronaxia de 10 mil microsegundos. Então, para estimular esse paciente, eu precisaria utilizar uma largura de pulso de 10 mil microsegundos. Os equipamentos no mercado não vão nesse nível. Uma outra coisa também é a intensidade do equipamento. Nós utilizamos um equipamento nacional muito bom, que a intensidade dele só vai até 69 mA.
E a gente percebeu que esses pacientes precisavam de intensidades muito maiores. Então, o paciente precisava de 100, 150 mA. Aí alguém olhava ali, meu Deus, que é isso? Está muito forte. Não, muito forte em você, que tem a estabilidade normal, mas aquela pessoa precisava daquilo. Então, esses nossos estudos todos serviram para embasar e ajudar no desenvolvimento do SANA, que nada mais é do que um sistema automatizado, onde a gente coloca o eletroestimulador no paciente, ele faz a medida automática da estabilidade neuromuscular, ele coloca a largura de pulso necessária, mínima, para aquele paciente ter contração. É um equipamento que tem uma intensidade muito maior, a gente consegue chegar a 200 mA, 3 vezes mais de intensidade, e com base em toda essa nossa pesquisa de acurácia, de eficácia e viabilidade, nós desenvolvemos um sistema automatizado. O fisioterapeuta ele programa o equipamento. Eu quero que esse paciente tenha 300 contrações em 20 horas. O equipamento faz o cálculo e divide e entrega aquela eletroestimulação naquele período. Ou ele pode fazer uma eletroestimulação convencional de 30 a 40 minutos. A máquina, por impedância, ele mede a impedância da pele e ele sabe quanto de estímulo precisa mandar para fazer determinado tipo ou grau de contração. Então você vai lá programar, eu quero que o meu paciente tenha, durante todo o meu tratamento, grau de contração tipo 5. Se a força, a contração começa a cair, a máquina detecta e ela aumenta o estímulo. Porque nós nos baseamos no seguinte, Ivens: a gente chega na UTI, a gente tem equipamento para a função renal, faz hemodiálise. A gente tem um equipamento para mimetizar a função do coração, nós temos marca-passo. Nós temos equipamentos para mimetizar a função do pulmão, nós temos respirador. E o músculo, que é o maior sistema do nosso corpo, que não só tem um impacto em locomoção, mas tem impacto em endócrino também, não tinha nada, absolutamente nada. Então a gente estava na era da mobilização passiva, que não tem efeito de ganho muscular, não tem efeito metabólico. Então o SANA ele veio para suprir esse gap que tinha, esse nível mundial, para tentar mimetizar a função muscular enquanto o paciente não pode se mover, enquanto ele está sedado. Ou também, no caso dos pacientes paraplégicos, tetraplégicos, que nós temos tido também bastantes resultados com esses pacientes. Legal. E é muito legal ver uma tecnologia nacional nascida aqui, desenvolvida aqui, né, ganhando essa projeção que a gente está vendo aí. E como que esse sistema novo, como que essa tecnologia nova pode impactar na nossa rotina? O que isso pode mudar no nosso dia a dia? Isso, a gente está começando os primeiros testes agora, e isso faz parte do estudo também, porque envolve todo o conhecimento da equipe, não só a equipe de fisioterapia, mas a equipe de enfermagem também, né? Porque uma vez que você programa a terapia mais prolongada, esse equipamento ele tem alarmes também, como o respirador. A gente se baseou muito no respirador para fazer. O paciente vai estar no banho, não pode ter uma corrente ali enquanto ele está tomando banho. Então, isso vai ter uma quebra de paradigma em cima disso. Os enfermeiros vão precisar se adaptar, os fisioterapeutas vão precisar se adaptar, os médicos também, os técnicos de enfermagem, os nutricionistas, porque a gente sabe que não tem ganho de massa muscular se não tiver, com a alimentação em dia. Então, eu acho que o SANA ele vai mudar muito a rotina, e eu acho que ele vai facilitar muito a vida do fisioterapeuta. E o melhor, eu acho que nós vamos conseguir grandes impactos funcionais fazendo eletroestimulação, prescrevendo e fazendo eletroestimulação da maneira mais eficaz. Mas óbvio, não acho que vai trazer menos ou mais trabalho, também não vai, já me perguntaram. Um professor muito importante aqui no Brasil uma vez me perguntou no evento: esse equipamento seu vai substituir o fisioterapeuta? Jamais, o toque ele é terapêutico. E o fisioterapeuta ele precisa programar o equipamento, ele precisa estar ali próximo também, assim como o respirador. Não tirou médico, não tirou... A gente tem um monte de modos automatizados hoje que não tirou a necessidade de ter alguém ali. Exatamente. E previsão pra gente botar a mão nisso aí e levar... O seu, acho que está chegando nos próximos 3 meses, né? A gente está numa fase agora, fase 1 de teste. A gente fez os testes no laboratório, todo o teste de segurança elétrica. Fizemos... A gente está com um estudo agora que vai começar no Instituto Hospital de Base aqui de Brasília também, que é a parte de diagnóstico automático. Então, esses próximos 6 meses agora vão ser 6 meses de teste mesmo, com os especialistas colocando mão,
tentando detectar alguma falha no sistema, tentando trazer melhorias, porque a gente está 12 anos mexendo numa coisa, a nossa mente ela fica meio cega, né? Mas eu acho que para o mercado, até o final do ano, ele deve estar registrado na Anvisa. É possível que em 2020 a gente consiga lançar o Sana, o Mills, né? Que é o nome do equipamento. No primeiro trimestre de 2020, eu acho que já vai estar disponível para todas as pessoas poderem utilizar. Muito bom, muito bom. Logo, logo, então, teremos novidades na nossa prática aí. Cara, já viu lá o quadro da Globo, Brasil que eu quero? Já? Então é o seguinte, qual que é a... Eu assisto mais o YouTube. Mas já vi. Já vi. Mas tu viu o vídeo do Léo aqui, você viu que ele respondeu, né? Sim. Então a pergunta pra você é, qual que é a eletroestimulação que você quer? Qual que você espera pro futuro da eletroestimulação como um todo aí? Eu espero que essa ferramenta, Ives, ela seja mais utilizada. Acho que os fisioterapeutas estão perdendo muito tempo deixando de utilizar uma ferramenta que tem eficácia, que funciona, que pode trazer grandes benefícios. Nós temos tido resultados excelentes com a eletroestimulação na UTI. Então, a eletroestimulação que eu quero, não só para o Brasil, mas para o mundo, que eu quero para a eletroestimulação é que ela seja mais utilizada, que ela seja uma rotina, faça parte da rotina. Não se pense mais em ver um paciente sedado e fazer cinesioterapia passiva. Se ele tem indicação, ele precisa fazer eletroestimulação. E que essa ela seja feita de uma maneira eficaz e, se possível, automatizada com o nosso equipamento, com o Mills. Muito bom. Cara, muito legal. Acho que a gente conseguiu pegar alguns pontos da eletro aí, que apesar da gente como fisioterapeuta ver eletro desde o primeiro semestre na faculdade, que a gente aplica basicamente em todas as áreas, a gente nunca se aprofunda, nunca entende realmente a fundo esse processo da eletro, né? Deu pra gente cutucar aí algumas feridas, levantar algumas coisas. Agradeço muito aí, cara, a sua participação. Eu que agradeço. Sua disponibilidade aí do Dia dos Pais, deixar sua família lá, vir aí conversar com a gente. Como que a galera faz para te encontrar, então? Onde que a galera te encontra? Onde que a galera encontra o Mills para ter mais informação? Eu fico meio dentro da caverna, né? Você sabe que eu não tenho nenhuma rede social, assim, não tenho Facebook, Instagram, nada. A galera... Tá vendo? Nós estamos aqui no oposto, tá vendo? É verdade. Bom, eu tenho o ResearchGate, vocês me encontram no ResearchGate. Acaba sendo na rede social aí de pesquisadores. Pronto, vou deixar o link aí também no ResearchGate. E também posso deixar meu e-mail para vocês. O Mills, ele está sendo desenvolvido pela Visuri, que é uma empresa muito inovadora, uma galera fantástica, os engenheiros muito focados nessa coisa da inovação. Então, vocês podem procurar lá no site da Visuri, que a gente vai deixar o link depois. Tem mais informações lá sobre o Mills. E eu agradeço o convite, para mim foi um prazer. Você sabe que precisar aí, pode contar comigo. E parabéns pelo canal. Valeu, muito obrigado, digo mesmo. Precisando da gente, só chamar, que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível aí. Bacana. Galera, foi isso então. Valeu e até a próxima.